Olá, seja bem-vindo para mais essa meditação. Nós vamos conversar hoje sobre os dias de Noé, Gênesis capítulo 6, do 1 ao 5 e do 11 ao 13. Nós vamos comentar um pouco sobre essa questão que Deus trouxe juízo para a terra, e Deus trará juízo novamente para a humanidade. Então vamos ouvir e comentar um pouco sobre essa questão. Eu vou estar lendo aqui Gênesis capítulo 6, você acompanha comigo na sua Bíblia, versão NVI, tá? Ou você simplesmente me ouve, que eu vou estar lendo aqui também. Gênesis 1 ao 3. Corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. 4. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Então nós vemos aqui o juízo de Deus sobre a terra. Então o que acontecia ali? Os homens eles começaram a se multiplicar sobre a terra. Uma explosão populacional. E era uma característica da época. Por quê? Porque a gente sabe que de Adão até Noé, os tempos de Noé, nós temos cerca de 1.600 anos dos homens habitando a terra. E a Bíblia nos cita que os homens viviam muitos anos naquela terra, na terra, naquela época. Eles viviam cerca de 900, por volta de 912 anos. Então você pode imaginar um casal durante muito tempo tendo filhos, como a geração teria uma taxa de natalidade elevada. Você pode fazer uma estimativa e chegar a uma conta de que haviam ali acima de 100 bilhões de pessoas habitando a Terra nos dias de Noé. E havia uma forte quebra dos valores morais também. Cada um fazia o que estava no seu coração. Cada um seguia as regras do seu próprio coração, permanecendo ali uma anarquia. E também nós vemos ali um forte aumento da promiscuidade, atividade sexual anormal. Cristo nos diz que naquela época os homens casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, muitos divórcios ocorriam também. E nós vemos ali anjos se envolvendo sexualmente com mulheres, quando nós lemos que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, coabitaram com elas. Com essa situação que ocorreu, nós vemos uma engenharia genética fazendo com que se criasse gigantes na Terra. Houve uma quebra do código genético com essa coabitação dos anjos com as mulheres. E nasceram homens gigantes na Terra, devido à quebra do código genético, devido à promiscuidade ter aumentado. Então, há uma exposição profunda à pornografia, a mente humana corrompida e continuamente corrompida devido à pornografia. E, consequentemente, a promiscuidade ele é diretamente proporcional ao aumento
da violência. Então, a Bíblia nos cita aqui no versículo 11 que a terra estava cheia de violência. Isso é o quê? Uma quebra da família, na verdade. Quebra da família gera violência. Depravação da mulher. Indiferença do homem para com Deus. Então, a sociedade estava destruída moralmente. E Deus precisou trazer o juízo para aquela geração, para aquela população. Então, o juízo ocorreu com o dilúvio, com a inundação. Nós vemos aqui no cenário que Noé, ele construiu a arca por cerca de 100 anos, ele construiu a arca. E nesses 100 anos ele pregava sobre o juízo de Deus que viria, que Deus iria trazer juízo sobre a terra, mas os homens zombavam e ninguém deu ouvido, somente a sua família se salvou. E os animais, por instinto, vieram e entraram na arca. E o que acontece ali? Durante 7 dias, nada aconteceu quando eles já estavam na arca. E nós podemos imaginar os homens zombando de Noé. Ah, esse Noé está maluco. Ele está dentro da arca e vamos assistir o que vai acontecer, então. Vamos assistir aqui de camarote, zombando, dando risada. E o que acontece é que no 7º dia ocorre uma forte chuva, uma água destrutiva, um verdadeiro cataclisma geológico. E nós vemos que evidência do dilúvio são diversos fósseis fósseis de animais que a gente encontra em diversas regiões aí do mundo, que você só entende que aquele animal chegou ali por meio de uma inundação. Então nós vemos ali agora o quê? Zombadores em pânico, morrendo, afogados. Jesus, ele sinaliza nos últimos dias que haveriam pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Podemos citar aí nós vivemos o coronavírus recentemente, epidemia, temos questão da dengue, doenças, herpes, AIDS, todas as coisas que ocorreram aí nos últimos anos. Mateus 24, de 37 ao 39, nos diz que, como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então nós vemos hoje, no planeta Terra, um aumento novamente exagerado da população. Em 1860, a Terra chegou a 1 bilhão de habitantes. Em 1969, cerca ali de 100 anos depois, a Terra chegou a 3 bilhões de pessoas. Em 1980, 4 bilhões de pessoas. Em 2024, cenário mais atual, estamos com cerca de 8 bilhões de pessoas. E uma estimativa de 10 bilhões até 2080. Então, já é uma curva de crescimento populacional já na vertical, se elevando muito rápido o número de pessoas. Havia na época uma filosofia existencialista. Por quê? Quebra de valor moral. Cada um fazia do seu jeito, achava que era certo do seu jeito. E hoje nós também vemos essa questão existir, essa filosofia existencialista. A sociedade acaba negando os valores de Deus. Nós vemos crianças nos dias de hoje serem colocadas em situações hipotéticas, como, por exemplo, imaginem 7 pessoas num barco, um idoso, um recém-nascido, uma grávida, um aleijado e outras pessoas,
E só que são 7, só pode ficar 4. Quem você eliminaria do barco? Situação hipotética para a criança pensar. Então, uma forma de mostrar valor futuro, mas na verdade isso mostra que há um problema para suprir essa população toda no futuro. Precisa desenvolver essa mentalidade aí nas pessoas, de que haverá esse problema e alguma coisa, uma decisão terá que ser tomada. Então, nós estamos num mundo que nós não conseguiremos lidar com tanta gente. Então, há uma ação humana aí querendo determinar quem morre e quem vive. Um exemplo disso nós vemos no aborto. O homem querendo decidir quem vive, quem morre. Hitler usou essa filosofia quando ele decidiu pelo extermínio de 6 milhões de pessoas por se achar uma raça superior. Então, no versículo 11, a palavra fala que a terra estava cheia de violência e corrupção, e hoje ocorre o mesmo. A pornografia hoje é muito forte. E se alguém faz isso, se você faz isso, se você consome pornografia, você é tão culpado como alguém da época de Noé, pois você está contribuindo para a imoralidade e suportando a imoralidade. O julgamento ele começa pela casa de Deus. Ela corrompe a sua mente. Então nós vemos que a Bíblia fala que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Graças a Deus, Deus nos fez uma arca, um meio de salvação por meio de Jesus Cristo. Se você se arrepende do seu pecado, se você aceita o sacrifício de Cristo na cruz pelos seus pecados, você tem acesso a Deus Pai, a comunhão com Deus e a segurança com Deus. E graças a Deus nós temos esse caminho. Eu vou orar aqui agora e vou para a gente concluir. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa meditação e que o Senhor possa aí abençoar a vida desta pessoa que ouviu e que ela possa conhecer os teus caminhos, se fortalecer nos teus caminhos, no santo e precioso nome de Jesus. Então nós vemos, meu querido, apenas no pensamento final, a história se repetindo. E você? Você é uma influência para o bem ou para o mal? A tua influência, ela melhora ou ela piora alguém? Jesus, ele está vindo para julgar. Você está fazendo parte de um dos dois grupos. Ou que será destruído, ou aqueles que estarão com Jesus. Então, meu amado, escolha Jesus. Escolha o melhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.